Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem e guiam, a nossa gratidão por aqui estarmos reunidos esta noite, em Teu nome, te rogando, Senhor, se nós assim merecermos, que a nossa casa, o nosso lar possa ser visitado pelos Teus trabalhadores, para que possamos, Senhor, na medida das nossas necessidades, recebermos o auxílio de que precisamos. Mas te rogamos também e vibramos por todo o planeta Terra, em todos os pontos desse planeta, onde ainda existem dores, trevas e dúvidas, principalmente nas regiões que estão fazendo guerras nesse planeta, que a nossa prece possa envolver os irmãos que passam por esse flagelo destruidores causados pelo orgulho e egoísmo do homem. Te agradecemos a oportunidade de termos conhecido um dia a doutrina dos Espíritos e estarmos aqui essa noite compartilhando nossas vibrações e nossos conhecimentos. Muito obrigada. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, Elisa. Gente, hoje a gente vai dar sequência ao capítulo de número 4. Na outra aula, basicamente o que a gente fez foi uma introdução para relembrar um pouco da casa mental e a gente dá sequência. A gente agora, hoje, vai começar a compreender quem é aquele enfermo que está no hospital, por que ele está naquela condição de obsessão. A gente vai começar a entender tudo mais esse mecanismo, até para a gente, com este aprendizado, poder trabalhar também as nossas influências espirituais. Porque, conforme questão 459 do Livro dos Espíritos, nós sabemos que nós sofremos influência dos espíritos. E pela nossa condição evolutiva, nós somos passíveis de sofrermos obsessões. Então, o aprendizado visa a gente pensar, a gente fazer uma avaliação da nossa própria condição e utilizarmos esses conhecimentos para cada vez mais evoluindo, a gente se tornar menos suscetível à influência negativa. E aí a gente vai descobrir o drama daquele espírito desencarnado e daquele espírito encarnado. Então, diz lá o relato da obra. Há 20 anos aproximadamente, este amigo pôs fim ao corpo físico do seu atual verdugo, num doloroso capítulo de sangue. Iniciei o serviço de assistência a ele só há 3 dias. No entanto, já me inteirei da sua comovente história. Trabalhavam juntos, ou seja, o verdugo, né, e a vítima, numa grande cidade, entregues ao comércio de quinquilharias. O homicida desempenhava funções de empregado da vítima desde a infância e, atingida a maioridade, exigiu do chefe que passara a tutor o pagamento de vários anos de serviço. Negou-se o patrão terminantemente a satisfazê-lo, alegando as fadigas que vivera para assisti-lo na infância e na juventude. Não vai julgamento, mas vai reflexão. Então, o homicida havia sido, ao que parece, né, havia sido adotado de alguma forma por esse comerciante e havia recebido todo o carinho, toda a consideração e a ajuda necessária. Mas passou os anos, ele queria o pagamento por todo o tempo de serviço, esquecendo também do quanto ele havia recebido todo esse tempo. Então, a gente não está aqui julgando, mas a gente está refletindo para pensar que muitas vezes as nossas brigas, as nossas discussões, as nossas separações, é porque também a gente não sabe reconhecer, a gente não tem a alma agradecida pelo muito que já recebeu. Então, vai aí uma lição para a gente também, nos nossos momentos de confrontos, para a gente pensar, né? E não chegar a esse ponto, por exemplo, que chegou
esses dois espíritos, né? Um está encarnado, outro desencarnado. Mas vamos lá, vamos fazer a sequência. Peraí que eu saí do slide. Conseguiu ludibriar os homens, né? Porque ele foi lá, ele matou, né? Porque ele queria receber o dinheiro, não recebeu aquilo que ele achava. E o que ele fez? Ele armou, como a gente vê no livro ali, a gente viu o relato, ele fez tudo tão direitinho, a ponto de conseguir ainda tirar parte do dinheiro do cofre e fez uma apropriação indébita. E ficou com o dinheiro para ele, depois chamou a família, como se algo tivesse acontecendo, para finalmente chegarem até o homem que estava lá morto, e ele conseguiu ludibriar, sim, como colocou aí no livro, né, os homens. Por quê? Porque a justiça da terra não pegou, não ficou sabendo quem era a pessoa que tinha tirado a vida daquele homem. Mas a consciência dele sabia que era ele que tinha sido tirado. E o problema é que tudo está na nossa consciência. Não importa que a gente se mude para um outro continente, que a gente está levando na consciência o tribunal inteiro. O réu, o, o verdugo, o juiz, os advogados, a gente leva tudo, porque na consciência tem tudo isso. Então, não adianta a gente achar que se a gente tentar esquecer a situação, que a situação está resolvida. Gente, os problemas estão ali para serem equacionados. Os enganos precisam ser reparados. Não adianta a gente fazer de conta que não está entendendo e achar que por isso, por si só, ele está resolvido. E eu falo isso, vocês devem pensar assim, puxa, mas nós espíritas sabemos que não é assim. A gente pode até saber que não é assim, mas a gente ainda age muito assim, fazendo de conta que não existe uma porção de coisa. E aí vamos ver a tragédia dele, né? Conseguiu ludibriar os homens, o que havia tirado a vida do outro, né? Mas não pôde iludir a si mesmo, foi o que eu falei. Na consciência está tudo, está o tribunal completo. A entidade desencarnada, concentrando a mente na ideia de vingança, passou perseverante a segui-lo. Aferrou-se-lhe a organização psíquica, à maneira de era sobre muro viscoso. Tudo fez o homicida para atenuar-lhe o assédio constante. Então, a gente vê ali uma obsessão clara de desencarnado para encarnado. Esse é o tipo de obsessão. O grau a gente viu na aula passada. O grau a gente já teve oportunidade de discutir isso na aula passada. Mas esse ali é quanto ao tipo. E talvez vocês não estão me fazendo essa pergunta, mas talvez pudesse ser feita. Por que se aferrou? Por que ele conseguiu obsidiar esse homem? Esse desencarnado conseguiu obsidiar? Se o homicida tentou, de todas as formas, atenuar-lhe o assédio, como está ali. Vocês sabem me dizer por quê? Que apesar dele tentar se desvencilhar dessa influência, ele não conseguiu? Alguém se arriscaria? Daria um palpite? Enfim. Culpa. A culpa. Isso aí. O pano de fundo de todas as obsessões é a culpa. Ele trazia a culpa. Na psicologia transpessoal, a gente fala que obrigada, Edith, que diante de erros que a gente vive, a gente não deve assumir nenhum comportamento de culpa, nenhum comportamento de desculpa. Porque no comportamento de culpa, a gente se faz um auto-julgamento, a gente se condena e se encarcera. E dentro desse processo de cárcere, uma pessoa que não goza de nenhum tipo de liberdade não tem como, né, reparar uma situação. E diz que também, diante de uma situação de erro, a gente não deve se desculpar. O que é desculpar? Transferir tudo para o colo do outro, transferir toda a culpa para outra pessoa. Por quê? Porque a gente também faz um julgamento nesse instante, só que o que a gente faz nesse julgamento? A gente não se culpa, a gente empurra toda a culpa para outra pessoa, condena outra pessoa, ficando a cargo da outra pessoa mudar para que a gente possa se libertar. Então, são dois momentos, ou duas atitudes, melhor dizendo, que são completamente improdutivas. Porque uma, eu me culpo e me castigo a vida inteira, a outra, eu empurro toda a responsabilidade para o outro
e, portanto, eu fico na mão do outro, eu me torno uma vítima. Se ele não melhorar, a minha vida também não deslancha. Então, são duas atitudes que não são boas para a gente. Então, qual é a atitude correta? A atitude correta é tomar consciência do que foi feito. Ver a parte que me cabe dentro daquele erro. Qual é a minha parte? Bom, a minha parte é essa, essa, essa e essa. Agora, aquela ali não é minha, em verdade não é. Então, o que não é meu, eu não mexo. O que é meu, eu vou dar conta dali para frente. Isso chama-se, essa tomada de consciência chama-se, ou denomina-se, arrependimento, que Allan Kardec também falou isso no livro Céu e Inferno, que haviam 3 processos pedagógicos que nós precisávamos passar diante de um erro que cometemos, que era o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, primeira parte desse processo é a tomada de conta, é a tomada de consciência, desculpa. É você entender que você cometeu um erro e ver com clareza, com tranquilidade, qual a parte que é sua de verdade. Porque a parte que não é nossa, a gente não tem como equacionar. Tomou essa consciência, aí sim a gente vai estar capaz ou capacitado para adentrar nas duas outras grandes fases, que é a expiação, que é trazer o puro para fora. Quando a gente tenta trazer o puro para fora, né, que a gente sabe que se está dentro, o que está dentro da gente, né, para trazer o puro para fora, eu vou buscar alguma coisa dentro. O que é esse dentro? Esse dentro é uma abertura de consciência, que é lá que está escrito as leis de Deus. E ver tudo o que eu preciso fazer para modificar a minha conduta dali para frente. Então, naquele instante, é um momento muito doloroso, por isso que a gente chama de expiação. Pode falar, Mirza. Eni, esse processo aí é um caminho para a depuração, né? É um caminho para você se falou. libertar do erro, é isso aí, da depuração. É, que você falou na outra aula que assisti, né? Ah, você chegou a assistir. É o caminho para você se libertar, para se depurar. O Kardec deu esse caminho, né? Arrependimento, expiação e reparação. É um caminho pedagógico para a gente se libertar do erro, e à medida em que a gente vai se libertando dos erros, a gente sai dos ciclos reencarnatórios do dor, aí a gente realmente consegue se iluminar. Né? Aliás, cada vez que a gente toma consciência de um erro, a gente vai abrindo a nossa consciência, a gente já vai fazendo a nossa iluminação, o nosso processo de salvação já vai sendo feito. Porque isso é um processo, né? Um processo são etapas, né? Algumas coisas, algumas situações que a gente tem mal resolvidas são mais fáceis de a gente equacionar. Já tem outras que a gente, tem que ralar muito, suar muita camisa para conseguir. Por quê? Por que a diferença de algumas coisas são mais fáceis e outras mais difíceis? Porque as que são mais difíceis têm raízes profundas, ou seja, a gente já repetiu muitas e muitas vidas, então são coisas mais difíceis. Aquilo que guarda menos repetição, está menos no automático, é mais fácil a gente se desvencilhar. Eu não sei se eu respondi você nisso. Valeu, então. Então, o processo é esse, é a tomada de consciência, o expiar, que é trazer o puro para fora, então é um processo doloroso, então a gente sabe que ali não é uma coisa fácil, modificar-se, autoconhecer-se, fazer a reforma íntima, principalmente no início, é muito difícil, porque a gente depara com muita coisa no porão da nossa existência para limpar. Então, assim, é trabalhoso, é sofrido. Depois, com o tempo, aquele nosso porão, que é aquele primeiro andar, vai limpando, vai saindo as sombras, que representam os nossos vícios, as nossas imperfeições. Então, com o tempo, esse porão ele vai ficando menos tenebroso. E aí, é claro, fica mais fácil fazer a limpeza. Por isso que o primeiro passo é um pouco mais difícil, mas depois, por si só, a gente vencendo essa inércia inicial, eu digo inércia porque a gente estava lá congelado nas nossas sombras, ou pela culpa, ou pela desculpa, e a gente decide sair daquele porão para fazer luz naquela ambiência e a gente se libertar. Então, no início,
Aquela saída da inércia, aquele primeiro passo, ele é o mais difícil. Mas depois, os outros passos não serão tão difíceis quanto o inicial. Até porque a gente vai adquirindo bagagem, moralização, a gente vai se iluminando, a gente vai abrindo nossa consciência. E aí as outras coisas vão sendo mais fáceis de serem equacionadas, porque a gente já traz uma bagagem, uma experiência. Então, o primeiro passo é a tomada de consciência, que é o arrependimento, o segundo, a expiação, e o terceiro é a reparação. Só no final que a gente tem condição de reparar. O que é reparar? Devolver para a vida aquilo que a gente tirou. Porque só então a gente tem bagagem emocional e espiritual para poder devolver à vida aquilo que um dia eu tirei. No caso específico ali, foi uma vida de alguém. Então, é só quando eu tiver uma bagagem que eu vou poder me reparar com essa pessoa em algum momento, né? Dar a vida a ela de alguma maneira, restituir a vida dela de alguma forma. Não sei se eu me fiz compreender por todos. Então, é por isso que, apesar de tudo, o nosso personagem ali, ele não conseguia se desvencilhar, porque ele não se trabalhou. Ele apenas tentava fugir daquela influência. Mas fugir só não é resolver. O processo de luta e fuga era muito importante quando a gente estava no reino animal, mas agora a gente veio para equacionar. Não tem mais o porquê fugir ou lutar pelas coisas. Tem que assumir ela dentro desses 3 processos pedagógicos. Então, nem luta nem fuga, mas é enfrentamento para poder ser solucionado. Então, por isso que ele não conseguiu. E aí a gente... Opa, peraí que eu fui lá no coisa, não sei quem levantou a mão. Pode falar, Ana Lúcia. Elias, está me ouvindo? Tô te ouvindo. No caso, ele teve essa culpa. Se ele não Ele tivesse teve o essa culpa, Ah, sim. se ele não tivesse essa culpa, como é que ia ficar? Não ia ter a produção. Não ia ser o quê? Eu que está um pouco abafado. Não ia ter a produção. Não ia ter solução, é isso que você falou? Não. Ter o quê? A obsessão. Ah, não ia ter obsessão. Não, se ele caísse logo no processo do arrependimento, ele poderia sofrer uma influência, mas não chegaria a ficar obsidiado dessa forma com que ele ficou. Porque ele logo iria fazer a transformação interior e já ia começar, com essa transformação, a adquirir subsídios para futuramente poder reparar. E aí ele não sofreria de verdade o processo obsessivo. Não sofreria. Sem passar por essas 3 etapas, nós sofreremos a obsessão. Precisamos passar por ela para ficar imunes às obsessões. Mas eu digo assim, se ele achasse que ele estava certo. Ah, não, se ele achasse que estava certo, não. Porque lá na consciência dele, apesar dele estar tentando anestesiar, se achando certo, ele já sabia que ele não estava certo. Não, ele sofreria obsessão de qualquer maneira. Porque esses 3 processos pedagógicos é para te libertar do erro. Se você não passar por ele, você vai sentir, ou você vai se posicionar num processo de culpa ou num processo de desculpa, que deixará, de qualquer forma, você vulnerável a um processo de obsessão. A única coisa que não nos deixa vulnerável é o processo do autoconhecimento e da reforma íntima. É a mudança. A hora que a gente começa a fazer a mudança, a gente já não se torna mais passível de obsessão. Entendi. Ah, sim, ele responderia, claro. Isso não significa, por ele ter entrado num processo de mudança, que era assim, só porque eu me arrependi já está tudo certo. Não, ele tem uns caminhos para fazer aí, não é bem assim, né? Ele não pode comer etapas, ele tem coisas que ele precisa restituir, mas ele não sofreria obsessão, tá? Pode falar, Mirza, você levantou a mão. Quando a Ana falou, eu imaginei exatamente isso que você falando, porque esse processo de reconhecimento é maravilhoso, né? Todos nós temos que fazer isso para as nossas dificuldades, mas isso não afastaria o desencarnado. Eu penso assim que talvez afastaria, sim. Eu penso assim que o desencarnado, quando ele tem esse ódio que nutriu por ele,
ele vai ficar acompanhando esse irmão para ver, olha, ele está dizendo que reconheceu a responsabilidade dele, mas vou ficar aqui do lado para ver se é isso mesmo, entendeu? Vou ficar de olho nele, que qualquer brechinha eu entro, Pode sabe? acontecer também. Não é? Divaldo tinha uma situação assim na vida Isso. dele, né, do passado. Quando ele adota aquela criança, que era uma menina, né, muito feinha, até pelos relatos, né, mas ele adota de bom coração, o obsessor vê que realmente o Divaldo havia modificado, e aí ele abandona de vez, mas ele ficava sempre por ali, nas beiradas, olhando. Tu mudou Exatamente. mesmo? Deixa eu ver se tu mudou. Qualquer Né? resvalada, tá certo. Você está frita. Então, mas assim, dessa obsessão grave, como chegou esse personagem aqui, ele se livrava. Sim, ele podia estar ali acompanhado daquele obsessor, sempre esperando uma brecha para tentar fazer um ato de vingança, mas sempre na frustração, né, de não conseguir. Mas não significa que ele não ficaria por perto. Em algumas ocasiões, poderia até mesmo se afastar. Mas aí são casos e casos. Mas é fato, isso aí que vocês estão falando é fato. Vai, Márcia, você levantou a mão para eu ver aí. No caso do Divaldo, a menina que ele adotou era a mãe do obsessor. Isso. Né? Quer dizer, mas foi mais um motivo para ele baixar a guarda de vez, né? E ela não tinha nenhuma característica de beleza, né? Fazendo com que poucos desejassem adotá-la, né? Quando ele vê que o Divaldo faz isso de coração, não foi uma coisa externa, né? Ele sentiu a vibração de carinho, de amor que o Divaldo teve, né? Por aquela criança ali abandonada, naquela condição ali de miséria. Aquele sentimento verdadeiro dele, o que fez com que o obsessor realmente falasse, ele realmente se modificou, né? Porque tem que ser real, né? Não pode ser uma coisa da boca para fora. Os obsessores não, tem que vir do coração, senão... É isso aí, tem que vir lá de dentro mesmo, de verdade, tem que ser um sentimento real. Então, vamos lá. Ocasião houve em que se engolfava nas mais cruéis depressões nervosas, assaltados por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares, mas sempre resistia amparado, até certo ponto, pelas afeições de que a esposa, desde muito, dispõe em nossos planos. Então, a esposa, que parece que tem uma evolução maior, sempre ali, companheira, tentando ajudar ele, durante muito tempo ele conseguiu, né, se manter mais ou menos. Se as leis humanas, todavia, correspondem à falibilidade dos homens encarnados, as leis divinas jamais falecem, ou seja, as leis de Deus não são falíveis. Conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino, desde a noite do assassínio, nosso desventurado amigo manteve-se enclausuradas no porão da personalidade. Olha lá, aonde ficou a parte mais sombria, onde fica a nossa parte sombria, os nossos erros? No porão, foi isso que eu falei. À medida em que a gente vai afastando as sombras desse porão, que significa o trabalho de autoconhecimento e reforma íntima, esse porão vai sendo clareado, vai ficando cada vez menos porão, com menos mofo, com mais quantidade de luz. Mas quem é que pode clarear esse porão? É o terceiro andar, é o sótão, que é aquele que está relacionado às noções superiores de espiritualidade, de boa vontade, de busca de algo mais do que só essa vida física, algo mais do que só a vida material. Então, é esse andar aqui, é o terceiro andar, que vai ser capaz de nos ajudar a limpar o porão existencial. Por isso que na outra aula a gente comentou. O bom seria que esses 3 andares tivessem sempre um livre fluxo de lá para cá e de cá para lá. Mas nem sempre. O que aconteceu com ele? Ele, pela culpa, ele ficou enclausurado no porão da sua personalidade. Ficou lá, dentro desse comportamento automático, ele ficou cada vez mais e mais, e ele não saía dessa lei de causa e efeito, né? Porque no porão, ali estão as nossas atitudes, que são automáticas. Então, a gente fica regido por uma lei de causa e efeito. Bate e volta e não sai daquele lugar. O que poderia fazer com que a gente saísse desse bate e volta, dessa lei de causa e efeito, é a gente luarizar ele com as noções superiores,
Aí a gente sai dessa questão da dualidade da existência. E é isso que ele não estava conseguindo fazer, porque a culpa não permitia ele, e aí ele ficava nessa situação de sofrimento. Todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda, né? Ele ficou enclausurado porque ele trazia todas as impressões destruidoras. E por ele não ter uma noção maior de buscar espiritualizar-se de alguma forma, o que acontece com ele? Ele fica ali, trancafiado, sempre com aquela mesma imagem, com aquela mesma impressão de destruição, sempre cada vez mais reforçando o processo da culpa dele, que não tem fim. Né? Isso que eu disse, quando a gente se culpa, a gente faz um auto-julgamento e a gente se trancafia numa cela. E aí a gente não sai dali. A gente precisa se auto-perdoar e falar assim, não, eu errei sim, mas eu vou me responsabilizar e vou seguir. Foi o que Paulo de Tarso fez. Já pensou se ele ficasse lá? Eu matei o Estevão, eu matei um monte de cristãos. Já pensou? Ele não teria sido o maior divulgador do cristianismo. Nós não teríamos notícia de Jesus. Ele sabia que ele estava errado. Ele espiou a falta dele. Mas ele espiou através do trabalho. E não ali trancafiado na culpa dele. Tá? Então vamos lá. Deixa eu ver onde eu estou. Repugnava-lhe uma confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe mitigaria a angústia, libertando energias nefastas que arquivara. Então, ele não confessava, ele também não trabalhou isso dentro dele, para tentar, de alguma forma, minimizar os processos, e aí ele foi cada vez mais ficando trancado no porão, trancado no porão, trancado no porão a vida inteira. Que é lá que reside os nossos impulsos automáticos. E cada vez mais foi automatizando a culpa. Entrou num circuito fechado de culpa e lá ficou. Cada vez pior. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro. Por quê? Porque é ali que estão os domicílios das suas conquistas atuais. Então, o que ele fez? A mente enfermiça se tomou domicílio daqui, ó. Tomou o domicílio. E aí, essas conquistas atuais, por isso que ele perdeu. O que está no segundo andar? O esforço e a vontade. O que ele fez? Foi enfraquecendo ele de forma tal que ele perdeu todas as forças que ele tinha e a vontade dele enfraquecida. Que ótimo! Uma obsessão que começou simples, caiu, foi direto, vertiginosamente, para onde? Para uma subjugação. Foi o que a gente viu na outra aula, o grau de obsessão, lembra? A subjugação é quando você perde já a sua vontade. E aí ele se domiciliou ali, ele foi subjugando ele toda a vida num circuito fechado de culpa, cada vez pior, ele foi tomando conta da mente dele. Ele se domicilia ali, enfraquece toda a vontade dele e vai, ao mesmo tempo, dificultar o quê? A saída dele do porão para ele ir lá em cima, nas noções superiores, e se libertar dessa culpa e cair no processo de arrependimento e fazer aqueles 3 processos pedagógicos necessários. Então, ele mesmo se jogou sozinho, sem auxílio, basicamente, o próprio homicida se jogou nessa condição. Quem é que vai tirar ele dessa condição? Uma pergunta. Quem gostaria de se arriscar a dar essa pergunta? Ele mesmo. Ele mesmo, só ele, sabe por quê? Ele é dono da vida dele. Eu não tenho como dar a minha vontade para ninguém, porque se isso pudesse, as mães davam toda a sua força e vontade para os filhos vencerem na vida. Eu não tenho como dar a minha vontade para ele, eu não tenho como dar o meu esforço para ele. Isso é uma aquisição de cada um. Ele perdeu ela, quem é que vai ter que conquistar ela de novo? Ele. O auxílio vem de fora, mas a solução vem de dentro, já dizia Jung. Então, não tem como, eu não tenho como tirar a obsessão de ninguém. Eu posso ajudar a pessoa a sair do processo, mas ajudar não é solucionar o problema. Mas a maioria das pessoas que adentram a nossa casa espírita, o que eles estão buscando?
que a gente resolva o processo de obsessão deles. Ah, isso ia ser ótimo. Eu ia passar todos os meus problemas para a casa espírita resolver. Que coisa fácil, né? Pode falar, Célia, se levantou a mão, senão eu fico falando. Que eu estava pensando nos exemplos que foram dados aí, até do Divaldo e tal, e no que você está falando, né, da nossa responsabilidade e tudo. Então, no exemplo dado, essa pessoa, que é uma pessoa muito boa, que já está assim, num patamar assim, maior, de uma sintonia mais alta, como ele, sendo bom, tendo uma sintonia mais alta, ele pode sofrer obsessão? Aí, boa pergunta. A gente vê pessoas boníssimas em muitos ângulos da sua vida, mas que sofrem obsessão. Porque lá no porão da existência dela tem alguma coisa muito ruim, que ela vai ter que precisar entrar em contato. A gente vive numa dimensão existencial dualista. A gente é bom e mal. Eu não sei se vocês têm essa coragem de fazer essa avaliação. Sim. Né? Nós somos bons e somos maus. Tem até a história do lobo bom e lobo mau, lembra? Que uma noite um velho índio reuniu-se com seu filho e falou que na vida, né, a gente tem dois lobos dentro da gente, um lobo bom e um lobo mau, que eles estão sempre a lutar. E é o que a gente vive essa luta, né? O lobo bom e o lobo mau dentro da gente, a coisa boa e a coisa ruim, nós vivemos em conflitos dentro de nós. E aí a criança pergunta qual dos dois vai vencer essa luta dentro de nós. E aí o avô responde que é aquele que a gente der alimento, é o que vai vencer. Então, a gente tem que procurar dentro da... Se a gente está obsidiado, a gente tem alguma coisa que está muito ali, né? Que a gente oculta demais de nós mesmos, mas que precisa ser solucionado. Porque a obsessão é uma questão de sintonia moral. Existe alguma coisa dentro de mim que ainda não foi moralizada. Muitos departamentos, talvez, da minha existência já estejam moralizados, mas não são todos. Há de ter algum que não está. Então é isso, né? Então é isso. Por isso que é o autoconhecimento e a reforma íntima. A gente tem que lidar com o purão. Eu tenho que olhar o que tem feio dentro de mim. É ruim ver o que tem feio? Claro que é, gente. Quem que gosta de ver o seu lado sombrio? Ninguém. Né? Mas nós possuímos um lado sombrio. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo banal, tá bom? Banal, mas é cotidiano. Uma pessoa está na sala da sua casa assistindo um noticiário que está passando na TV. E aí fala assim, um exemplo, tá? Homem de não sei quantos anos pegou uma criança de 5 anos, estuprou, abusou bastante, depois de torturar bastante, matou. Muitos de nós bate assim na perna e fala assim, agora ele aprende na cadeia. Se Deus quiser, lá na cadeia ele vai receber o que merece. Isso é bom ou isso é ruim? Esse meu comportamento de falar assim, lá na cadeia ele vai ver o que é bom. Ruim demais. Ruim. Péssimo. Isso é péssimo. Significa que eu tenho um potencial de violência que faz ressonância com a violência dele. Ir para a cadeia, então, né? foi ainda mais Desejar leve que você desejou. Desejo que ele vá para a cadeia e aprenda tudo lá para ele ver o que é bom, o que ele fez com os outros. Ora, a gente deveria estar se preocupando em orar por ele e pelaquela alma que teve que passar por essa situação. Rogar para os dois que um está se libertando, provavelmente, agora o outro está se chafurdando no porão da sua existência. Então, é essa questão da gente se enxergar no dia a dia. Isso é duro a gente falar. Naquele instante, o que eu dei comida para quem? Para o meu lobo bom ou para o meu lobo mau? Eu acabei de dar um prato para ele de ração, assim, daqueles poderosos. Eu alimentei o mal. Né? Então, é aquela questão da gente estar se observando. Se nós estamos obsidiados, claro, a gente não vai isentar o que tem de bom na gente, muito pelo contrário, o que tem de bom vai trabalhar o que tem de ruim, que é o lobo bom que vai vencer o lobo mau, não é assim, digamos assim? Então, eu preciso do que é bom dentro de mim para vencer as minhas vicissitudes. Então, eu tenho que enxergar o que eu tenho de bom. Às vezes, eu sou uma pessoa muito boa com a minha família, mas na minha vida social, só quem convive comigo no trabalho é que sabe o quanto que eu sou ardilosa, digamos assim, né?
Às vezes, na minha vida profissional, eu estou muito bem, mas, sei lá, na minha vida de sociedade, fora do trabalho, eu sou uma pessoa terrível de se lidar. Então, assim, a gente tem vários departamentos da nossa existência que já estão indo muito bem, graças a Deus. Mas tem muitos departamentos da nossa vida que eu vou dizer uma coisa. É terrível quando a gente se descobre vendo o noticiário, batendo na perna e dizendo, agora na cadeia ele aprende. Uma coisa mais ou menos assim, né? Estou só exemplificando. Mas é a hora que a gente mostra que a gente está dando um prato de ração reforçada para o lobo mau. Então, a gente ainda tem o mal dentro da gente. Nessa dimensão que a gente está, cuja grande maioria ainda é composta por espíritos imperfeitos, a gente ainda está ali com aqueles conflitos internos. A gente tem coisas boas e tem coisas perversas, sombrias dentro de nós. É assim a vida. Então, se está sofrendo obsessão, tem alguma coisa que precisa ser limpa. Porque Jesus não sofre obsessão, nem sofreu, né? Porque é um espírito que estava acima na vibração. Agora, nós, na nossa condição de imperfeitos, sofremos obsessão. Tá? Foi? Então, vamos lá. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso, olha lá, a culpa é o remorso, né? Ele deveria ter substituído o remorso pelo arrependimento, que é a tomada de consciência, você vê o que você errou mesmo, você tem que encarar frente a frente, tem que fazer enfrentamento para consertar. Mas ele sentia a dor do remorso, que era da culpa, que jogava ele num cárcere. Não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico. Então, não permitia acesso ao terceiro andar, que é onde está o ideal e a meta superior a ser alcançada. E aí ele ficava cada vez mais subjugado, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestação da consciência divina. Então, ele estava preso aqui embaixo. Ó. Ele ficou preso no primeiro andar, que é o porão, onde ainda nós temos ali, nesse terceiro andar, nós somos regidos pelo automatismo. Então, ele ficou num circuito fechado de culpa, 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 remorso, culpa, 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 pensando naquela cena, se sentindo culpado, não tinha coragem para fazer outra coisa, não tinha coragem de tomar uma nova atitude, ou até mesmo de se entregar para a polícia. Ele ficou ali o tempo todo. E aí, com isso, o que aconteceu com a vontade dele? Foi se tornando cada vez mais fraca, mais fraca, mais fraca. Quanto mais fraco, mais ele se tornou vítima do processo obsessivo. Foi? Para todos? Então, vamos lá. Vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma agindo e trabalhando. Por quê? Porque o terceiro andar é o momento presente, né? Eu botei ali, ó, se estacionarmos no primeiro andar, entraremos no labirinto de causa e efeito, é isso que ele estava, ele só sentia culpa, ele entrava em causa e efeito, ficava em circuito fechado. Aqui ele repete padrões que não elevam, que não edificam, aquele não muda, são palavras do Arthur, né? Muda a causa e, por conseguinte, não muda os efeitos. É o andar dos impulsos automáticos. Então, ele ficava encarcerado. E aqui, ele só tinha paz porque ele agia nesse momento aqui na consciência, era aquela pessoa que agia, o plano da ação só fazia, mas era muito ação e pouca mudança. Alguém aí levantou a mão? Eni, eu entendi ali nesse texto que ele permaneceu mais no segundo andar, que é no aqui e agora, né? No trabalho, trabalhando, porque era o local onde ele conseguia esquecer, ele não conseguia se elevar, mas ele conseguia esquecer o fato, né, que ele tinha realizado, e ele ficava ali, dando situação boa para a família, trabalhando. Eu entendi que era no segundo andar, não é não? Olha só, eu vou voltar um minuto antes de andar aqui, ó. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso ao terceiro andar, certo? Onde os princípios
mais nobres do ser, ergue um santuário da manifestação da consciência. Aqui, ele ficava aqui só no processo de ação, mas ele estava preso aqui, ó, ao passado, ao porão dele, porque era o passado dele que havia encarcerado ele. Então, ele ficava no momento presente e naquele momento de ação, como você falou mesmo. Ele só agia, dava benefício para a família, conforto para a família, tudo coisas para fora. Mas ele não fazia nada o quê? Para dentro. Ele ficava no momento presente, ficou no momento presente, mas preso aonde? No terceiro andar. Ele ficou preso no terceiro andar. Ele estava vivenciando mais o andar intermediário? Sim, mas aonde que ele estava preso? O remorso, a culpa, era lá no porão. Pode falar, Márcia. Aí depois, que eu não sei se tem a ver com a Misa, aí depois eu completo. Pode falar. Não, quando você fala preso no terceiro andar, Não, no primeiro andar, né? Desculpa, preso no primeiro andar, que é o porão da personalidade. Ah, tá, eu estava aqui, mas ele não está preso lá em preso cima, ele está preso lá embaixo. Não, está preso lá embaixo, no porão, lá nas sombras. Porque, tá? Ele ficou preso, quando ele teve aquele ato de matar, o impulso de matar, gente, está lá no porão, né? Em outras vidas, será que a gente já não matou? Com certeza. Para se defender, né? Então, isso que eu estou querendo dizer para vocês. Ele estava atrelado aqui à culpa é o remorso no porão, e estava vivenciando só até o segundo andar, vivenciando ali, no sentido de ação, mas coisa para fora, e não fazia nada para dentro dele. É nesse sentido que eu quero dizer para vocês. Mas a culpa, o remorso, estão todos aqui, ó, no passado dele, ó, no terceiro andar. Ele está tentando, a todo preço, com muito esforço, viver aqui, ó, no segundo andar. Porém, a gente vê o quê? Que a vontade dele já está enfraquecendo com o tempo. Por quê? Eu vou voltar mais dois slides aqui, que eu acho que... Aqui, ó, é esse mesmo, olha aqui. Ocasião houve em que se engolfava nas mais cruéis depressões. Depressão é que estado de tempo? Passado, presente ou futuro? Passado. Passado. Então, vamos seguir o raciocínio. Ó. Engolfava nas mais cruéis depressões nervosas, assaltados por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares, mas sempre resistia, ele resistia, né? Olha lá o esforço dele, ele resistia, amparado até certo ponto pelas afeições da esposa. Então, em função da família, dessa ação e da ação da esposa, ele tentava se manter no momento presente. Mas quem puxava ele o tempo todo? Era o porão, era o primeiro andar. Ele tentava viver o tempo todo o segundo andar. Mas quem é que jogava ele para baixo? Quem é que estava imantando? O tempo todo, o porão da existência dele, o primeiro andar, estava fazendo o quê? Puxando ele para baixo. Por isso que a obsessão, eu falei ali para vocês... peraí, passei muito para trás. A obsessão que ele já chegou a ficar internado, chegou aqui. Por quê? Ele tentou viver aqui no presente, se esforçando, mantendo a vontade dele firme, mas o que aconteceu com ele? Chegou uma hora que o esforço e a vontade se enfraqueceram cada vez mais. Foi ou não? Agora eu não sei se eu estou ali... ele não tem acesso ao terceiro andar, que é onde, se ele tivesse se espiritualizado, buscado, dar um novo rumo à vida dele, aceitado que o que ele fez é errado e tentado mudar aquilo tudo, ele teria se libertado. Nós já falamos isso aqui. Vivendo mentalmente na região, mentalmente ele tentava viver aqui, ó, vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma, agindo e trabalhando. Enquanto ele estava aqui no momento presente, só produzindo ações externas, porque é o que faz o momento presente, é a ação, mas era uma ação mecânica, tentando, mas
Ele não tinha ação interna de fazer o quê? Mudanças, ele precisava de mudar, porque ele tinha que subir no terceiro andar para buscar essa força do terceiro andar, para que com essas ações ele pudesse mudar a vida dele. Mas o que ele fazia? Ele fazia um monte de coisas externas, como se as coisas externas feitas resolvessem o que está internamente. Mas resolvendo o mundo externo, eu resolvo o mundo interno? Uma pessoa que tem toque, tem mania de lavar a mão toda hora. Se ela toda hora lavar a mão, ela acaba com o toque dela? Não. Tem que saber por que ela está com mania de limpar a mão. O que ela tem na mente dela que parece que as mãos dela estão sempre sujas. Não é verdade? Pode falar, Misa. Inclusive, né, Eni, você falou sobre isso, eu lembrei. Eu acho que, normalmente, a gente tem a ideia de que quem é depressivo, quem tem depressão, é caído, é triste, e às vezes a depressão te faz isso, faz ser elétrico. Você não para pensar, você não para, né? Você fica correndo, faz aqui, faz ali, faz aqui, faz ali, faz ali, faz ali. Isso também é depressão, né? E a gente acha que não, é uma pessoa elétrica, é uma pessoa muito ativa, é uma pessoa, mas às vezes é uma fuga. É né? uma fuga, é uma fuga. Que o dia que ela não aguentar mais, que o esforço e a vontade dela se enfraquecer, ela cai em cima de uma cama e aquela depressão profunda, que só com muito remédio. Só com muito remédio. Né? Tudo que a gente faz excessivamente, que possa deixar a gente preso em algum desses andares, vai trazer transtornos para a gente, vai trazer desequilíbrio. O correto é ter o livre fluxo entre os andares, e entendendo que só o terceiro andar vai poder equacionar o primeiro andar da nossa existência. Só. Senão a gente vai ficar dando voltas em círculo. Espera aí que eu tenho que ir lá no chat, mas eu tenho que sair daqui. Espera aí. Parece que tem alguma coisa no chat. Exatamente o que a pandemia mostrou. Quando as pessoas tiveram que parar, é verdade, que tiveram que ficar dentro de casa. Lembra? Nunca teve tanto problema de distonia mental. Era depressão, era ansiedade, era tudo. Por quê? Foram momentos conflituosos. A gente teve que viver dentro de casa um lugar que muita gente não queria nunca ficar, que era resolver o problema com os familiares, né? Imagina, ficou trancafiado dentro de casa. Aí teve que lidar consigo próprio, porque saía todo dia para trabalhar, vivia nessa agitação e esquecia de olhar o que estava doendo, o que estava incomodando, o que não era bom, o que precisava ser mudado. Porque a agitação do dia a dia fazia simplesmente você esquecer que você tem um porão todo sujo que você precisa limpar ele. Né? E aí você ficava trancafiado ali. E quando a gente já não aguentou mais, muita gente caiu em depressão. Mas não foi depressão porque a gente estava com falta de ter contato com os outros. Sabe por quê? Eu vou ser bastante sincera com vocês. Imagina a gripe espanhola, 1900 e pouquinho, né? Não tinha telefone, não tinha celular, mal tinha televisão, não tinha, podia dizer que não tinha, né? Não tinha televisão. Acho que era 1910, né? Não tinha televisão, eu acho, não tinha. Então, assim, quando acabou a pandemia, as pessoas foram para a rua para ter notícia de todo mundo, que ninguém sabia nem quem tinha morrido. Por que a gente ficou tão em pânico aqui se a gente sabia de todo mundo porque a gente tinha os meios de comunicação? E quem a gente sabia que não tinha, a gente dava um jeitinho de contactar pelo portão, com coisas na porta, para que a pessoa tivesse um contato. Por que as pessoas piraram tanto na pandemia? Não era para ter pirado tanto com essa tecnologia toda, vamos combinar. Quantos de vocês aqui na pandemia não pegavam o WhatsApp de vocês e faziam chamada de vídeo para que o outro que estava lá enclausurado no seu apartamento visse uma cara? Quantos aqui não fizeram isso? Eu aposto que muitos. Né? Então, que claustro foi esse que nós vivemos? Não foi um claustro. Foi um momento de, olha para você. O que você está fazendo da sua vida? Foi um momento de claustro? Claro que não. Vai me desculpar, mas não foi. Né? A gente só pirou porque a gente não entra em contato. E aí aquela agitação que a gente fazia, não deu mais para fazer. Não dava para ir para a rua. Ir para a rua significava morrer, ou uma possibilidade imensa de morrer. E o instinto de sobrevivência falava muito mais alto em alguns, né? Que tinham uns loucos por aí que eu sei que fizeram. Mas eu estou falando da pessoa que tem um mínimo de sanidade mental, não fez. Né? Então, é isso aí. É um convite para a gente pensar.
Eu vou tentar ir mais um pouquinho à frente, tá? Então, entenda, a culpa dele está aqui, ó, no primeiro andar. Ele tentou viver no segundo andar a todo preço, num esforço improdutivo. Por quê? Porque esse esforço, essa boa e essa vontade não era arejado, iluminado pelo terceiro andar. Então, não era mudança, era só agitação interna. Ele só mudava a paisagem, mas interiormente ele era o mesmo de sempre. O mesmo de sempre. No fundo, ele só estava se desgastando e facilitando o processo de obsessão. Ok? Foi? Espera aí que eu tenho que entrar lá no slide, que agora eu já... E aí, vamos lá. Deitava-se extenuado pela fadiga do corpo, claro, o dia inteiro na agitação para tentar esquecer, levantando-se no dia seguinte, abatido e cansado de inutilmente duelar. Olha lá, a briga do lobo bom com o lobo mau. Está achando que fazendo tudo ao redor ele resolveria, mas não, a questão era interna, não era externa. E cansado de inutilmente duelar com o perseguidor invisível, nas horas de sono. Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual. Aqui e ali era o L, tá? O que se refletiu na zona motora, implantando o caos orgânico, né? Então, ele fechou de vez a zona superior. E aí, ele acabou com ele mesmo. Deixa eu ver se ainda dá para ir mais um pouquinho. E aí, Calderaro. Repara os centros corticais, tá? Isso aqui é o córtex, ó. Isso aqui tudo, ó. Repara os centros corticais. Malgrado essas impressões, reparei que a matéria cerebral ameaçava amolecimento, ou seja, ameaçava degenerar. Por que ameaçava degenerar? Isso não chama muita atenção. Existem algumas doenças degenerativas do córtex, dos centros corticais. Um do frontal é muito debatido hoje na atualidade, chama-se Alzheimer. Mas isso é uma outra história, mas é só para instigar vocês a pensarem. Então, algumas zonas da área cerebral já estavam entrando em processo de amolecimento, degeneração. Por quê? Porque não estava sendo utilizado. Aquilo que não é utilizado vai o quê? Atrofiando, degenerando e se perdendo. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas, vagarosamente conquistadas pelo ser através dos milênios e milênios. É verdade. Tudo hoje que a gente está tendo, aqui hoje, que a gente está usufruindo, a gente foi adquirindo através dos reinos, através de trabalho árduo, a gente foi conquistando esse cérebro maravilhoso que a gente tem hoje, que é um grande instrumento e uma grande conquista. Trabalhamos para adquirir. E hoje, quando já temos uma aparelhagem, né, de último, um modelo de, como é que se fala? De última geração, digamos assim, o que a gente está fazendo com esse cérebro que a gente, através dos reinos, lutou para ter? Está destruindo. Está destruindo com a nossa personalidade que não deseja mudanças, né? E renascendo entre as formas perecíveis, nosso corpo sutil, que se caracteriza em nossa esfera menos densa, por extrema leveza e extraordinária plasticidade. Submete-se no plano da crosta às leis da recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos e com a missão ou aprendizados necessários. O cérebro real é aparelho dos mais complexos em que o nosso eu reflete a vida. Então, é um instrumento de última geração, maravilhoso, que a gente tem, que reflete quem nós somos e que, se a gente deseja continuar vivendo no porão da existência, nós vamos começar a destruí-lo. E tantas doenças degenerativas que nós estamos vendo no século XXI, e ligadas ao sistema nervoso central. Kármicas, sim, mas muitas nem sempre são de causas passadas, às vezes são de causas atuais. Nem todo o nosso sofrimento é de causa passada, está lá no Evangelho, muitos são de causas atuais. Mas o que eu tenho feito? Eu tenho procurado trabalhar as minhas sombras ou tenho me deixado levar por elas, fazendo de conta que se eu viver no aqui e agora e fazer uma porção de coisa, deixando elas quietinhas lá como se elas fossem se resolver sozinhas. Vocês acham que elas vão se resolver sozinhas? Não se iludam. Não se iludam.
Trouxe aqui uma curiosidade para vocês, mas eu acho que eu vou parar por aqui. Esse livro, que é um livro editado pela FEB, antigo, chamado Universo e Vida, do Hernani Santana, é um livro muito interessante. Esse livro, ele, dentre muitas coisas, né, que ele é um livro muito interessante, ele vai deixar uma informação muito importante para a gente, que foi a chegada dos capelinos aqui na Terra, que já tinham uma evolução intelectual, uma informação muito maior do que os homens, que eram verdadeiramente os que viviam na Terra, né, originários do planeta Terra. Eles ainda estavam numa condição muito pouco evoluída. E a gente vai ver que os primatas, eles não têm aqui, ó, o lobo frontal basicamente desenvolvido. O que os capelinos vieram nos ajudar, já que é o perispírito que é o modelo organizador biológico, não é? É ele que vai imprimir na matéria as mudanças, não é o contrário, não é a matéria que imprime no perispírito as mudanças, é o contrário. Somos nós, espíritos imortais, através do nosso perispírito, que imprimimos na matéria as mudanças, a escolha, as nossas escolhas da nossa bagagem genética de que precisamos para formatar esse corpo. Eles, como traziam no seu perispírito uma bagagem maior, eles vão, então, ao reencarnar nesses corpos aí, eles vão começar a imprimir uma nova genética com um lobo frontal mais desenvolvido, onde vai nos dar toda uma capacidade de instrumento, né, que o cérebro não dá a faculdade, mas ele é um instrumento para que a faculdade se expresse por ele, claro, né? Mas é eles que vão trazer geneticamente esse trampolim, vai facilitar ao reencarnarem na Terra, ele vai começar a facilitar, ajudar a gente, não só com seus conhecimentos que eles trazem, mas também com seu perispírito mais evoluído, vai ajudar a mudar a genética e com isso nos ajuda a formação do lobo frontal. Não sei se vocês sabem disso, mas é óbvio que isso tem toda uma lógica, né? Mas eu estou trazendo aqui para vocês a lógica, né? Aqui a gente vai ver, né, que do homem, ó, o lobo frontal é muito desenvolvido, do chimpanzé é pouco, do cachorro é pouco, mas enfim, isso é cabal, né, que é o espírito imortal que vai imprimindo essas mudanças genéticas, né? E a gente vai vendo, ó, o cérebro desses homens, o Australopithecus, depois o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens, e nós, o Homo sapiens sapiens, que vamos ter essa capacidade aqui, esse lobo frontal, com todas as suas funções cognitivas superiores, e também com a sede do cérebro, uma das localidades do cérebro trino, que vai nos facultar que a nossa mente, que a mente é do espírito, né? Ele é um reflexo da nossa consciência, é um reflexo nosso, vai ter um corpo muito mais desenvolvido, um instrumento muito mais hábil a expressar-se, a evoluir-se e a seguir em frente nos seus ciclos reencarnatórios de evolução. Então, eu vou parar aqui, mas só trouxe essa informação para vocês, para a gente ver que tudo tem funções a mais, tá bom? Vou parar exatamente aqui, eu acho que o próximo... isso aqui faz parte, depois vocês vão ganhar esses slides com todas essas fontes bibliográficas, tá? Mas eu vou parar aqui, e aí a gente depois, na próxima aula, dá sequência a esse capítulo, porque o negócio não é correr, mas é falar do capítulo, tá bom? Obrigada a todos. Eu vou pedir a Leida... obrigada, Lorena, disse que eu mando um beijão para o Jaime também. Muito obrigada. Eu vou pedir a Leida, se ela puder, não sei se ela pode, Sim. que ela faça. Vamos aproveitar, gente, né, nessa prece que a gente está unido. Eu sei que cada um está na sua casa, mas a gente está unido por laços fluídicos, né? De coração, de ressonância, de afinidades, né? Vamos orar por todo o nosso planetinha Terra, pelos governantes de todas as nações, lembrando dos povos que estão em guerras, para que a gente possa emitir o melhor de nós e alimentar o nosso lobo bom. Isso é muito bom, né? Alimentar o nosso lobo bom.
Boa noite para todos. Pode fazer a prece, Leida, e vamos aproveitar no nosso momento de entrelaçamento para a gente vibrar por todos que precisam, tá? Deus querido Pai, Jesus, nosso irmão maior, coordenador desse querido planeta, junto com tantos outros amigos na espiritualidade que também, com a sua convivência, nos auxiliam a nós aqui, ainda na condição inferior, mas buscando cada vez mais nos encontrarmos através dessa querida doutrina espírita, através também dos estudos que frequentamos e que associamos cada vez mais nas suas descobertas à nossa realidade de vida, buscando, assim, queridos, procurando ser o homem de bem contido no Evangelho. Agradecemos ao nosso querido Pai pela oportunidade da vida, por aqui estarmos unidos com esses irmãos que também buscam o nosso ideal de vida, nossa conscientização do nosso eu, para que assim possamos, nesse entendimento, procurar errar menos, acertar mais, para favorecermos mais alegria e menos pesar dos atos cometidos no passado, mas sem a culpa, que nos fortalece, que nos direciona em busca, para a busca, quando assim estamos conscientes, nos direciona para a nossa busca do nosso descobrimento, da nossa verdadeira realidade e na qual almejamos aqui o nosso real valor, bem como também a nossa real convivência, não só conosco, mas também com o nosso próximo. Agradecemos a oportunidade da vida, agradecemos a família que temos, que nos impulsiona também em busca desse nosso aprimoramento, e agradecemos aos nossos amigos da espiritualidade, que tanto vêm há tantos séculos nos auxiliando nesse nosso despertar da consciência para o nosso melhor viver. Obrigada, nossa querida Enir, mais uma vez, por esse estudo, e obrigada a todos que participaram, aqueles que participam, que tanto vem também nos auxiliar no nosso crescimento moral e espiritual, que envolva cada lar que aqui está presente, bem como também aqueles que direcionamos através dos nossos pensamentos, das nossas lembranças, que também possam receber os benefícios que aqui estamos sentindo no momento, que eles também possam receber o benefício e o despertar de cada um no momento oportuno. Obrigada a todos, que nos envolva de paz e harmonia, e que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos.